Vamos com calma então, aqui, verificando se temos muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Parece que estamos ao vivo. Se estamos ao vivo, vamos avisar todo mundo. Antes de fazer as honras da casa. E aí depois faremos. Ok, estamos ao vivo. Transmissão ok 100%. Tenho condição de iniciar. Queridíssimos, queridíssimas, assinantes, clientes presenciais, inscritos no canal MJG TV, todo mundo que prestigia esse trabalho. Muito boa tarde, hoje terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. É um imenso prazer estar aqui na companhia de todos vocês. Um Absoluto Podcast, o primeiro Absoluto Podcast, se eu não estiver enganado, da temporada 2022. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui e também aqueles que tiverem interesse em continuar prestigiando os materiais que realizamos com a análise mais completa e mais técnica do mercado brasileiro de automóveis, mercado que começa 2022 de uma maneira sensacional, com mudanças muito divertidas. É claro que com o passar do mês, você já sabe disso, a coisa vai se estabilizando. Inclusive, dia 16 vai cair que dia? Vai cair domingo. Então, dia 17, segunda-feira, você tem encontro marcado conosco. Onde? twitch.tv/MJG Consultoria. Vamos, mais uma vez, preparar o conteúdo, transmiti-lo ao vivo na Twitch, e aí você vai ter oportunidade de acompanhar essas loucuras, mas essas loucuras divertidas que estão acontecendo no mercado nacional. É o que nós temos, paciência, então vamos nos divertir com aquilo que temos. 5 temas, desde que fiz essa mudança de layout, uma mudança de paradigma aqui na MJG TV, essa dinâmica dos 5 assuntos tem sido muito legal. Então vamos aos assuntos do programa de hoje. Primeiríssimo deles, maratona de crash tests. Você já viu aqui algumas coisas. Estou trazendo novos conteúdos cada vez mais enriquecedores. Gostei muito da repercussão dos primeiros vídeos, da maneira como o meu público compreende a importância de nós debatermos e nós nos aprofundarmos nesse tipo de coisa. Nós vamos falar, principalmente no caso do tenista, que dá título ao vídeo de hoje, que é muito comum acontecerem interpretações equivocadas da realidade, e é muito bom a gente beber a fonte de lugares um pouco mais civilizados do que aqui, e não que não tenham erros gravíssimos, inclusive a Austrália. Que vergonha a Austrália, né? A gente fala aqui sempre da Austrália como um dos lugares civilizados, talvez o único lugar do hemisfério sul que seja civilizado, mas esse episódio aí envolvendo o tenista aí, que é o número 1 do mundo, que é o campeão do Australian Open, e toda essa saga envolvendo a participação dele no campeonato, no torneio edição 2022, é lamentável, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é muito bom a gente poder analisar aqui os testes de impacto, como eles são feitos lá fora, e inclusive a maneira mais rica, mais detalhada com que o pessoal faz. Só um instante, moçada. É muito importante a gente entender isso. É muito valioso para o entendimento do que realmente está em jogo num teste de impacto, e não aqueles que têm paixonites. E sempre falo que o mercado automotivo, da maneira como nós retratamos aqui,
ele não é uma nave da Xuxa que simplesmente chega na Terra e é um negócio que não tem relação com o restante das coisas. Se você pegar o fã de marca, se você tiver estômago para lidar com o fã de marca, prestar um pouco mais de atenção na vida que esses filhos da puta levam, você vai ver que eles são idiotas em todas as esferas. Então, fala-se sobre time de futebol, é essa postura, sobre religião, é essa postura, entende? Então, é muito complicado. É muito complicado, tá? Então, a gente fala sempre e eu talvez nem devesse falar ainda tanto sobre carro quanto falo no canal MJGTV. Mas eu sei a natureza de grande parte do meu público, sei que é um público que valoriza bastante essas informações, a credibilidade com que nós levamos até vocês essas informações. E sem dúvida nenhuma, a maratona está apenas começando. Essa semana você vai ver muito mais conteúdo, muitos outros momentos, inclusive já para adoçar. Nós tivemos a Hyundai Tucson Latrina, que foi muito mal avaliada num teste de impacto aí recentemente. E nós vamos fazer um comparativo com a Hyundai Tucson de outro mercado, bem diferente daqui. E aí você vai ter a oportunidade de fazer a reflexão, porque eu não venho aqui para colocar informações a fórceps na sua mente. Muito pelo contrário, eu estou aqui para convidar você a ter um entendimento por si próprio, você sabe disso. E é o que você vai fazer. Tucson Latrina contra a Tucson do primeiro mundo. E aí você vai tirar suas próprias conclusões, tá? Então, sobre testes de impacto, a gente está apenas começando, vem muita coisa por aí. E eu não podia deixar de explicar isso para vocês. Moçada, o mercado não para. Nós estamos já com a primeira parcial quase que concluída. E nós temos no cenário você está bem sentado aí? Você que não é do Grupo Caveira, você que não é assinante. O negócio é o seguinte, ó. Entre as marcas, o Big Three continua na frente, mas a Jeep ali colada, depois a Toyota, a Peugeot em sexto, Hyundai, Renault, Citroën e Honda. Portanto, foram colocados para fora do top 10. E eu não me envaideço com isso, tá? Porque eu seria um idiota tanto quanto os fãs de marca se eu comemorasse uma perspectiva que se materializou em 10 dias, na verdade 6 dias, né, úteis. Mas a Peugeot e a Citroën caminham. Inclusive, o que a Peugeot já emplacou em janeiro em 6 dias úteis, naquela época que tinha aquela senhora não muito jovem fazendo caras e bocas em comerciais ridículos, prometendo coisas que não tinham cabimento, agora a coisa está funcionando. É lógico que temos aí que considerar entregas importantes de mercado de locação e tudo mais, mas olha, bicho está pegando, a história está mudando. E entre os carros nós temos o Renegade liderando, que também é uma situação de uma conclusão do e-Torque, porque o e-Torque você sabe que não pode mais ser produzido pelas novas normas de emissões, e o Renegade está liderando à frente da Fiat Strada, 140 unidades. O C4 Cactus está em terceiro, o Onix em quarto. Aí nós temos Peugeot 2008 em quinto lugar, Jeep Compass e Peugeot 208 em sétimo lugar. Ou seja, é exatamente isso. A primeira marca que repete na liderança do ranking é a Jeep. E a segunda marca que repete é a Peugeot. Então, sensacional o momento dos caras. E é preciso fazer o pouso, né? O pouso em terra firme,
porque às vezes as pessoas entram num estado de euforia e viajam completamente. É assim, para mim está muito bem claro que grande parte dessas entregas, e a gente vai poder analisar no término do mês de janeiro, tem a ver com o mercado de locadoras e tudo mais. Beleza, ok. Mas de qualquer maneira, o resultado é excepcional e tem que ser, ainda que seja relativizada essa questão, mesmo que os caras não vendam, não entreguem, não emplaquem mais nada no mês de janeiro, já são resultados infinitamente superiores ao que aquelas gestões incompetentes que aconteciam antes, e aí nada tem a ver com o fato de ser do gênero A ou B, de ter a preferência sexual A ou B. Simplesmente eram gestões incompetentes que estavam levando as empresas para o buraco, e a partir do momento em que as duas marcas se inseriram nesse contexto de grupos Stellantis, a história delas muda drasticamente da noite para o dia no mercado brasileiro de carros. Então é preciso levar em conta, eu insisto em dizer, mercado de qualquer coisa, não vem ao caso se é simplesmente um bom carro, não vem ao caso também se tem um bom marketing, se tem uma quantidade expressiva de concessionários. Você vê a Kia do Brasil, a desgraça que é há muito tempo, e a Kia era uma das marcas que tinha uma quantidade maior de concessionários, distribuidores pelo Brasil. Então, é um conjunto de coisas que somadas fazem toda a diferença. E, inevitavelmente, devemos dizer que inseridas no grupo Stellantis, Peugeot e Citroën, que estavam mortas no Brasil. E eu falei aqui inúmeras vezes, e não é mais, Marcelo, você cometeu um grave equívoco. Eu não me equivoquei. Simplesmente, mantidas na liderança daquelas pessoas, Peugeot e Citroën não tinham qualquer futuro no Brasil. A partir do momento em que elas vão para um grupo verdadeiramente forte e que tem condição de tocar o barco adiante, a história muda, não é por acaso, os produtos são os mesmos. No caso específico da Citroën, ela tem apenas esse produto no mercado de carros. Tanto é verdade, para que você tenha sempre o parâmetro, a Citroën emplacou no Brasil 1928, sendo 1882 Citroën C4 Cactus. É o único carro que a montadora efetivamente, tem aquele jump lá, mas como você pode deduzir, uma quantidade habitualmente não tão expressiva assim. A Citroën tem apenas um carro de passeio, saiu o C3, saiu o Lounge, saiu o Aircross, saiu toda aquela turma, e mesmo assim, com um único carro, ela consegue essa façanha, não é por acaso. Agora vamos falar de um babaca, e vamos falar desse babaca. É preciso que se diga, é preciso que eu faça aqui alguns meia-culpas, vamos colocar dessa maneira, Primeiro que eu falo abertamente, falo o tempo todo para vocês, do asco que eu tenho de muita coisa no Brasil, não é por acaso. Não sou louco, eu tô louco, não, Mas é preciso que se diga que o episódio envolvendo o rapaz aí da foto, que é o tenista número 1 do mundo, é um colecionador de recordes, se tivesse vencido os Jogos Olímpicos, tivesse sido medalha de ouro na Olimpíada e tivesse conquistado o US Open, que ele perdeu ambos os torneios, mas se ele tivesse conquistado, ele teria uma façanha absurda. Ele teria o Golden Slam por conta da Olimpíada, e ele teria também o Calendar Slam, que é você ganhar todos os 4 grandes slams na mesma temporada. Então, dentro de quadra, gostando ou não gostando, a gente tem que reconhecer que ele vem tendo uma sequência de resultados dominante há muito tempo, vem enfrentando os outros 2 grandes que são dessa geração, que é o Roger Federer, o suíço, e também o espanhol lá, o Rafael Nadal. Cada um deles tem 20 títulos de Grand Slam. Então, dentro, esse Absoluto Podcast não vai debater as qualidades tenísticas
do Cidadão em Tela, porque eu acho que não dá muito para discutir os resultados de um cara que já foi campeão tantas vezes, um cara que tem uma força mental. Eu que lá atrás, quando era novo, quando era magrinho, eu jogava tênis amador, era um jogador super meia boca, tanto que a coisa não foi para frente, também não tinha grana para isso. Eu só gostava de esportes que eu não tinha grana para continuar praticando. Mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do atleta, que é o número 1 do mundo, aí, o sérvio, não dá para ficar aqui muito discutindo, e mesmo que a gente venha a discutir, acho que não é o momento apropriado. O que está em questão é que o sujeito é um antivacina e ele já demonstrou isso várias vezes. E agora, o fato mais grave é que, assim, a Austrália exige que o cidadão esteja vacinado para entrar em solo australiano, e ele aí parece que no fim do ano ele mentiu, que ele teria ficado na Espanha todo o final do ano. É mentira, ele foi lá para o país dele, para a Sérvia, em Belgrado, que é a capital, e ele omitiu isso numa documentação que ele tinha que preencher para entrar na Austrália. Ele foi detido, não que tenha ido para a jaula, mas ele foi detido quando desembarcou na Austrália. Havia uma grande perspectiva que ele fosse deportado da Austrália. Não foi, os caras arregaram para ele mentiu pra cacete. E tudo leva a crer aí que vai poder disputar, vai poder defender o seu título conquistado ano passado no Australian Open livremente. Quer dizer, a Austrália deve ter brazucas em funções estratégicas aí, em cargos de comando, porque é patético o que foi feito. E vale dizer, né, a meritocracia, mais uma vez, mostrando que existe no universo uma casta superior de cidadãos que está acima da lei. A lei é apenas a lei. A lei é para quem não tem o nome que o babacão aí na tela tem. Então, lamentável, patética a postura. Confesso que me surpreendeu, porque toda a referência que a gente tem disso é que, né, são países muito sérios. E aí eu me rendo aos argumentos do Nelson, né, que vagabundo, picareta, corrupto tem em todo lugar. Então, absolutamente deprimente o Novaku Babakovic Djokovic, né, que é o nome desse idiota que está aí na tela. Se você torce para o tenista Djokovic, se você acha ele o melhor de todos os tempos, bom, primeiro que se você quiser ficar ofendido, eu quero que você se foda, você vá pra puta que te pariu, primeiro lugar. E segundo lugar, se você se ofendeu com os argumentos que a gente deixou aqui muito bem claros também, honestamente, minha vida não muda em nada. Mudando de assunto, olha, hoje é só bucha, hein? Tirando o Peugeot e Citroën aí, é só bucha. Aconteceu um trágico acidente no final de semana no município mineiro de Capitólio. É um lugar turístico, é um lugar muito bonito, é um lugar que produz assim realmente imagens espetaculares. Só que, mais uma vez, uma tragédia acontecida expõe, eu já disse várias vezes aqui, você que está chegando agora, você que nunca me viu, está vendo pela primeira vez o Marcelão aqui fazendo esse conteúdo. Eu já disse várias vezes que a humanidade é um projeto que deu errado. Então, toda vez que nós temos uma situação verdadeiramente grave na história da humanidade, e nós temos aí no caso, por exemplo, uma tragédia, eu poderia falar aqui durante muito tempo sobre figuras, tristes figuras, bizarras figuras, nojentas figuras humanas, que numa situação de uma tragédia, elas exploram isso da pior maneira possível. Então, de domingo para cá, acho que foi domingo que isso aconteceu, ou sábado ou domingo, até me desculpem, eu não acompanho o noticiário tão de perto assim, eu fico sabendo dos casos muito expressivos, e esse daí não tinha como a gente não saber, as 10 pessoas que acabaram falecendo, mas
A canalha humana, ela se levanta numa situação como essa das mais diversas maneiras. Em primeiro lugar, esses aplicativos de vídeos curtos aí, Kawaii, TikTok, a quantidade de vagabundos tentando explorar, sabe, espremer sangue da desgraça alheia. Isso é natural, inclusive, que me perdoem os meus irmãos nordestinos, né? Eu que tenho amigos praticamente, falo isso com orgulho, tenho amigos do Nordeste inteiro, né? Um prazer, são clientes. Eu vou destacar aqui, estou sendo injusto com os demais, mas até por antiguidade, por representatividade, eu vou citar o meu amigo André Leal, que mora lá em Natal. Alô, Leal, um abraço para você, espero que você esteja assistindo. Se não estiver, quando assistir, um grande abraço. Mas assim, a gente sabe que, por exemplo, em determinados lugares do Nordeste do Brasil, e eu não vou aqui citar nome para não dar palanque para maluco, né? Porque isso para mim é uma grande loucura. Isso me lembra aqueles antigos jornais tenebrosos, notícias populares e coisa parecida, que era só biscatice e tragédia. Aquele programa televisivo Aqui Agora, que mostrava os caras lá com 10 tiros na cabeça, estirado no chão. Tá lá um corpo estendido no chão, uma coisa horrorosa, assim, uma coisa sem motivo. E tem gente que digere isso com um tesão absurdo. Evidente, eles não fazem isso. Quem faz isso está se aproveitando de uma situação. A gente sabe como que funciona. Você entendeu? Mas é nojento, é bizarro. Eu, particularmente, tenho asco desse povo. E a gente sabe que tem, especificamente, se eu não me engano, se eu não tiver equivocado, e se eu tiver equivocado, que me perdoem os meus amigos paraibanos, mas acho que é na Paraíba que tem um site desses que qualquer homicídio bem trágico, tiros, acidentes de trânsito, o caboclo vai lá, tira foto, publica. Tem uma galera lixo que consome isso absurdamente. Então, você já sabe que vai ter neguinho dando lição de moral. E, aliás, geólogos, porque no começo do canal MJG, se eu não fosse do jeito que eu sou, diretores de TV desempregados, idiotas, frustrados, estariam pautando como que eu devia fazer ou deixar de fazer as coisas aqui. Mas evidentemente que comigo o buraco é mais embaixo, né? Então essa galera foi reprimida aqui com veemência. Geólogos do Tribunal Superior do Facebook, o Superior Tribunal do Facebook, o STF da internet, alegaram que o acidente, a queda da formação rochosa se deveu ao fato de que pessoas que estavam ali estavam ouvindo som alto, estavam gritando, estavam gargalhando, e que aí, você não está me ouvindo demais não, e que a divina providência do céu acabou derrubando aquilo como uma maneira de castigar os caras. Então, toda vez que você tem uma tragédia, você tem malucos fanáticos religiosos desenvolvendo as teorias mais estapafúrdias. Aí você tem as primas também, que tiraram fotos lá, seminuas, e com textos poéticos. Tem uma que ela publica, uma foto dela, com a formação rochosa ao fundo, parabenizando a tragédia, né? Então aqui, mais ou menos, é um termo desse tipo aí. Deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui sem som, para que eu possa ler umas coisas assim totalmente treslocadas, sabe? A pessoa que quer se aparecer a todo custo. Eu preciso tentar localizar. Umas coisas assim, você vê que não há respeito por absolutamente nada. Mas para não ser injusto, o texto da postagem dela, essa postagem é em homenagem à tragédia que houve há pouco tempo nesse mesmo lugar. Então você vê assim, o analfabetismo estrutural,
como isso faz com que as pessoas completamente loucas, né? E um desejo de se aparecer. Eu confesso que chega a ser assim, uma coisa dantesca, sabe? Pessoas que têm aquelas casas que não tem nem reboco nas paredes, mostrando o rabo nesses vídeos curtos aí, sabe? Assim, a falta de bom senso, ela extrapola. Tô vendo que tá meio torto ali, tô querendo ajeitar. Ela extrapola todos os limites, né? Que coisa pavorosa é esse povo. Então eu quero deixar registrado aqui o meu asco, o meu repúdio a essa galera que não tem um pingo de vergonha na cara, a esses idiotas que se fazem, são analfabetos, não conseguem escrever uma frase sem erros tosquíssimos, assassinato constante ao vernáculo e tentando desenvolver teorias, sabe? Assim, você que não passou da terceira série, se for pedido para você assinar o seu nome por extenso, você vai fazer isso aqui. E você desenvolver teorias sobre uma tragédia, olha, vai a merda, é pouco para essa gente. Isso não é privilégio do Brasil, tá? E esse caso do Djokovic, ele deixa isso muito claro, porque teve uma galera que quando ele foi liberado lá por uma autoridade picareta da Austrália, havia uma porção de babacas que interditaram, se aglomeraram em frente ao hotel que ele estava, interditaram a rua, precisou vir a polícia com spray de pimenta para dissolver a palhaçada, e os caras lá comemorando. Então você vê que idiota tem em todo lugar, a humanidade é um projeto que deu errado. E pra gente terminar o programa de hoje num mau humor fudido, né? Peço desculpas ao meu público, mas sinceramente, assim, esse programa, eu acho que na história do canal MJG TV é um dos programas mais... Eu não posso fazer nada, gente, é uma merda atrás da outra. E me chamou muito a atenção a tentativa da imprensa setorizada do segmento automotivo de romantizar, de encontrar uma maneira de dizer que o mercado brasileiro cresceu em 2021. É uma coisa patética, os caras fazem de tudo para tentar mostrar uma situação que não aconteceu. Então, para decepção desses canalhas, quando, por exemplo, eles colocam que houve a venda de 15 milhões de carros usados no Brasil na temporada que passou, eu preciso dizer o seguinte, com muita calma no meu coração. A própria Fenabrave, se você acessar o site da Fenabrave, que é o único lugar onde você vai poder encontrar os números oficiais de emplacamentos e transações envolvendo carros no Brasil, você pode procurar em outro lugar. Um cara me perguntou, acho que ontem aí, onde que você pode encontrar? O único lugar oficial é esse. Se você for num outro, nada garante que não seja um resultado enviesado para defender essa ou aquela marca. Então é difícil. Mas olha só, no próprio site da Fenabrave, na página inicial, fenabrave.org.br, você vai ver lá o seguinte, você tem uma linha, emplacamentos veículos novos, transações de veículos usados e o anuário da Fenabrave. Sabe por que existe essa diferença, meu povo? Uma coisa que eu já falei para vocês, quem é meu assinante vai se lembrar de um vídeo de 2018 que nós gravamos e depois fizemos uma coisa parecida para o público em geral no canal MJG TV, onde eu explicava que se no informativo da Fenabrave tem lá 700 mil, como aconteceu em dezembro, 772 mil automóveis e 129 mil comerciais leves, totalizando aí 901.849 veículos leves que mudaram de mãos,
Se você não é desonesto intelectual, se você não é canalha, se você não é vagabundo, você sabe que isso daí não significa que 900 mil carros foram vendidos. Muitas vezes, para que se concretize a venda de um carro, na realidade aconteceu a venda de um carro. Para que essa pessoa pudesse trocar de carro, às vezes para melhorar, às vezes para piorar devido à situação econômica dramática que o país vive, a recuperação em V, essa pessoa precisou colocar ou precisou aceitar 2 carros para concretizar a transação do seu veículo anterior. O total de automóveis e comerciais leves transacionados no ano de 2021 foi de 11.235.000. Significa dizer, seria justo dizer, porque pensa comigo uma coisa, para ilustrar bem rápido aqui, tá? Porque eu preciso terminar esse programa rápido. Uma pessoa tem um carro X, ela vai até um concessionário, ela quer dar esse carro como parte de pagamento de um novo ou de outro usado. Para ficar mais elucidativo, ela vai trocar um usado por outro. Então essa pessoa vai até o concessionário ou até a loja, dá o seu carro atual como parte de pagamento e pega um veículo da loja para chamar de seu. Para efeito de documentação, já aconteceram 2 transações. E lá na frente, a loja vai pegar esse carro e vai vender para um terceiro. Vai ser a segunda transação envolvendo o mesmo carro. Percebe? Aí, dessas 3, no mínimo uma delas conta um número a mais. Então não é exagero dizer que se nós temos aí 11 milhões de transações, na melhor das hipóteses, na melhor delas, nós tivemos algo em torno de 8 milhões de carros usados que efetivamente foram vendidos. O restante entrou como parte de pagamento e aí foi necessário que se fizesse a mudança de documentação, mas não significa nada. Eu, inclusive, quando me separei em 2016, se fosse calcular por esse ângulo, duas transações envolvendo os carros que nós tínhamos, que nós trocamos, o que estava no nome de um ficou para o outro e vice-versa, são transações que não existiram. Os carros já eram nossos e simplesmente para regularizar uma situação de 2 pessoas que não estavam mais juntas, foram feitas 2 novas documentações. Então, assim, para gente terminar, que fraude que é isso aí tudo, né? E aí os caras ficam tentando também, é muito engraçado, porque na hora que é uma divisão estapafúrdia e sem nexo nenhum, eles querem separar o que eles chamam de automóveis do que eles chamam de comerciais leves. Aí quando convém para dizer que houve algum tipo de melhoria, eles colocam junto no balaio motocicleta, caminhão, ônibus, implementos agrícolas, é uma coisa de louco. Então, o mercado automotivo que nós conhecemos cresceu 1%, 1,3% em 2021. Essa é a realidade, não adianta essas gargantas de aluguel, essas canetas de aluguel, tentar pintar um cenário melhor que o cenário, olha, cenário tá feio pra cacete. Meu povo, muito obrigado aí pela audiência, pela paciência. Espero que no próximo Absoluto Podcast nós tenhamos assuntos mais leves para que eu possa debater aqui com vocês. E para os assinantes, para os inscritos, fica sempre aberto o espaço para a gente comentar, repercutir todas essas... Só bucha, hein? Tirando a galera que torce para que a Peugeot e Citroën tenham resultados melhores e permaneçam no Brasil. É um festival de tragédias esse Absoluto Podcast. É a vida. Um grande abraço, uma excelente tarde de terça-feira para todos nós e, é claro, até a próxima.